Boa noite, amigos, companheiros e companheiras, seguidores e seguidoras do canal Evangelho e Vida. É com grande satisfação que na noite de hoje vamos dar continuidade às nossas reflexões sobre as palavras de vida eterna do nosso Mestre Jesus de Nazaré. Que a paz de Deus esteja em cada lar aqui representado. Que Nossa Mãe Maria Santíssima abençoe todas as famílias, o nosso Brasil, o planeta Terra, todos aqueles que nos cercam, encarnados e desencarnados. Mesmo porque nós sabemos que a vida continua. E é sobre esta grande lição de mortalidade da alma e sobre os comportamentos que nós precisamos desenvolver em torno dessas mensagens crísticas que nós hoje vamos dar continuidade a uma proposta de Jesus. Vamos revisar na noite de hoje alguns padrões de comportamentos que já foram aqui observados. Como vocês podem notar, nós já tratamos aqui da indiferença, já tratamos da persona do bom samaritano, já também vimos, mesmo que de forma rápida e sucinta, a questão maior da indiferença. Então, hoje, seguindo esta linha temática sobre os diferentes, nós vamos ver aqui se nós conseguimos realmente perceber, segundo os ensinamentos de Jesus, quem são os diferentes. Quem são estes homens que podem e devem realizar e fazer a diferença no mundo. Antes, porém, para que nós possamos superar essa nossa indiferença espiritual, na verdade, a temática verdadeira seria indiferença moral, nós vamos rever alguns aspectos destes personagens. Então, Jesus, em sua trajetória entre os homens, ele veio fundar o reino de Deus nos corações, que é sempre uma proposta de introspecção, é uma proposta a nível de profundidade. Então, o reino dos céus está dentro de cada um de nós. Então, essa não é uma proposta religiosa, de forma nenhuma, embora nós possamos também entendê-la como um caminho religioso, mas é uma experiência libertadora de autoconhecimento. Tomar posse do reino dos céus, saber-se como alguém que é responsável, que é co-criador, é justamente uma experiência de autoconhecimento. É conhecer a verdade que é Deus, Deus em nós. Só assim nós podemos nos libertar. E, na verdade, é nos libertar de nós mesmos, né? Então, o que isso significa? Uma ação amorosa, vamos aqui repetir, efetivada ao nível das nossas relações. Em momento algum, Jesus nunca disse que seria diferente. A atração do reino dos céus, essa lei amorosa e de receptividade afetiva, ele vem num trabalho muito complicado e difícil de sedução das criaturas. Seduzir os homens para o reino dos céus, seduzir os homens para Deus, encantar e encantar-se por essa proposta maravilhosa, que é nascer de novo, ser um homem novo, conhecedor das nossas possibilidades. Esta é a grande proposta do reino dos céus. É tanto que Jesus, quando ele nos diz que a gente não vai deixar de sofrer, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Então, nós começamos a observar que a proposta é simples. O jugo que Jesus nos submete é o jugo do amor. E ele,
como exemplo maior em mansidão e humildade. Então, nós já temos aqui um caminho a seguir. Mansidão e humildade, eis os requisitos maiores. Nós já estamos esclarecidos sobre isso, para que a gente possa se submeter a esse jugo amoroso do Cristo. Então, nós vamos trazer hoje para a nossa apreciação o perfil de alguns personagens. Vocês nos desculpem, mas é preciso que a gente reveja para que a gente possa seguir mais adiante. Então, esses personagens, nós vamos ver que ele nos traz um conteúdo pedagógico que Jesus colocava nas suas inesquecíveis histórias e parábolas. Então, nós vamos retomar aqui a versão do bom samaritano para ilustrar os nossos raciocínios iniciais. Veja bem que nós já enfocamos aqui várias vezes. Temos pré-requisitos lá atrás que vão nos ajudar na noite de hoje. Então, vamos aqui primeiro, viu? Vamos caminhar juntos. Vamos primeiro conceituar o indiferente. Quem é o indiferente? Então, neste primeiro momento, quem é o indiferente? O indiferente é aquele que não se sensibiliza, que não percebe a realidade do outro. Não é? Não é isso que a gente está aprendendo? É indiferente, ele está indiferente. Né? Passa adiante. Então, na narrativa de Lucas, nós vamos encontrar este personagem na pessoa do sacerdote do levita. Observe que Jesus fala na parábola dos ladrões. Nós podemos também nos situarmos com os ladrões, né? Como salteadores da riqueza do outro, salteadores e ladrões da paz do outro. Né? Quando nós mentimos, quando nós fofocamos, quando nós pregamos a injúria e a maldade, nós estamos roubando a dignidade, a liberdade e o direito do outro. Então, esse aí, Jesus disse, ele não subia, ele estava já lá embaixo, num padrão muito baixo. Então, nós temos então a inveja, a cobiça, o ódio. Todos esses vícios não vêm sozinhos. Nós precisamos repetir. Eles precisam de pessoas físicas que pensam, que agem, que têm livre-arbítrio. Né? Então, todos eles estão em nós. Então, não vamos ficar aqui de fora. Mas convém ressaltar na noite de hoje a postura dos indiferentes, a fim de nós superarmos esse padrão doentio. É o egoísmo, é o egoísta, é aquele que só pensa em si mesmo. É aquele que se coloca também como centro de todas as atenções, não é? Também. Então, não faço o mal, não é? E me omito de praticar o bem. Então, eu fico em cima do muro. Perceberam que é uma proposta que a gente precisa sempre estar revisando? E retomando, é um desafio. Não pratico bem, não me posiciono e me abstenho. Me abstenho de muitas coisas que são possíveis e passíveis de modificar e de fazer a diferença no mundo. Pensou bem? Onde é que nós estamos aí? Em cima do muro, no papel do indiferente, nem estou aí, deixa passar, não é? Não é comigo, não tenho nada a ver. Então, é justamente este pecado da omissão que nos torna mais vulneráveis e distantes de Deus. Perceberam aqui, meus amigos? O pecado da omissão, vamos chamar aqui de pecado, porque é distanciamento de Deus, que nos torna mais vulneráveis e distantes de Deus. Porque quando você age, ou bem ou mal, equivocado ou não, você está criando um karma, ou seja, uma reação. Lei de ação e reação. Quando você fica indiferente, você não trabalha em nenhuma instância do seu caráter, da sua moral, do seu compromisso com o cristianismo, que você, que eu, que nós nos dizemos
seguidores. Que absurdo, não é? Que absurdo. Ainda não possuímos o trabalho, o testemunho da fé, que é este trabalho de fidelidade a Deus. Então vamos seguindo adiante. No segundo momento, como é que nós vamos identificar um padrão comportamental que nos estimule a vencer estas amarras espirituais? Perceberam? Aqui está um questionamento, um desafio para todos nós. Como é que nós vamos identificar no outro? Porque nós precisamos também de modelos, já que nós estamos distanciados de Jesus, não estamos seguindo Jesus, né? Que nos estimule a vencer estas amarras. Lembra-se de Lázaro? O trabalho de Lázaro é um trabalho de libertação muito bonito. Então, seguindo o modelo que Jesus nos aponta. Jesus nos deu um modelo. O samaritano, aquele que faz a diferença no mundo. Ele estava lá, passou na estrada de Jericó. Então, o samaritano, aquele que faz a diferença, perceberam? É aquele que percebe. Perceber é entrar no campo de percepção do outro. Vamos aqui repetir. É entrar no campo de percepção do outro. Viram a gravidade? A gravidade da situação? É ir além das aparências, é ver além das aparências. Nem sempre aquele que vê de fora vê melhor. Quem tem a mania de dizer, não, quem vê de fora vê melhor, não é bem por aí. Então é preciso ver dentro. Outro item também que vai nos estimular nessa nossa vitória sobre estas amarras espirituais. Criar condições para fazer essa transição de ajuda e compartilhamento dos nossos dons. Então, nós não estamos aqui pensando em dar dinheiro, em dar casa, em dar comida, em dar bebida. Nós vamos compartilhar os nossos dons, as nossas aptidões, a nossa sensibilidade. Então, vamos criar, perceber e criar condições. Este é um papel nosso, intransferível. Se você já percebeu, você cria condições. E todas essas condições não estão lá na estrada de Jericó, não. Está na Jericó dos nossos dias, na nossa sociedade, está dentro dos nossos lares, está nas nossas escolas, nas nossas salas de aulas, nas casas e nos institutos religiosos. Onde eu estou. Então, no terceiro momento, nós vamos agora zelar pelo outro, zelar por ele, né? Aquele que necessita, num tempo determinado. Não é todo o tempo da vida. Há um tempo determinado para todos nós. E esse tempo é de Deus. É um tempo de Deus, não é um tempo nosso. Não é um tempo nosso. Nós vamos saber quando todas as situações forem resolvidas, quando houverem os distanciamentos necessários e nós tivermos cumprido as nossas pequenas tarefas. Então, cuidar, no terceira instância, na última instância, cuidar e prosseguir. Cuida e segue adiante. Segue em frente, superando a própria indiferença moral. Viram aqui como é interessante nós nos situarmos nesse campo de indiferença moral. Então, seguindo em frente, mas superando-se a si mesmos. Superando-se a nós mesmos. Dando e doando a nossa migalha de participação e de contribuição no mundo em que vivemos. Então, todos esses desafios constituem pré-requisitos para essa ação diferencial. Observe que o trabalho de hoje, embora nós estejamos retomando aqui alguns personagens, é sobre indiferença moral.
Esse é o nosso foco de hoje. Então, nós vamos fazer, com estes pré-requisitos, um trabalho de ação diferencial. Então, nós seremos o que, como diz Jesus? Os bem-aventurados. Nós seremos os felizes porque estamos construindo a nossa felicidade. Então, quais são ou quem são os felizes? Os que prosperam no sagrado escrutínio da lei de amor, justiça e caridade. Olha, que coisa magnífica! Se nós pudermos a cada dia pensarmos um pouquinho mais nesse escrutínio sagrado da lei, que é o desafio de todo dia. Justiça, amor, caridade. Olha que tríade perfeita, que trilogia maravilhosa para nós estudarmos um pouquinho a cada dia. Então, o bom samaritano, meus amigos, ele age aqui de forma consciente com relação àquele homem. Não é aquele que vai lá dar esmola, que você dá dinheiro, que você dá as coisas. Não, ele é alguém, olha bem aqui, este personagem é alguém que ao fazer a diferença no mundo, ele o faz de forma consciente. Entenderam qual é a nossa proposta? E a proposta que nos parece mais coerente, não é? Não é que a gente vai dizer que é a última palavra, mas nós estamos tentando, não é? Ressignificar este código divino que é maravilhoso e que é difícil para todos nós. Então, vejam bem, esta consciente do seu papel social. Observem um modelo aqui. Ele não justificou a sua condição de samaritano, de estrangeiro, de excluído. Não justificou. Então, este homem estava consciente do si. Este homem estava consciente da sua relação com Deus e com o outro, a despeito de qualquer religião ou espírito de religiosidade, de dogmas exteriores. Será que não está claro aqui? Jesus nos mostrando, Jesus exemplificando. Então aí é que nós vamos ver, como nos diz a companheira educadora Joana de Ângeles, não és um observador distante da vida. Vamos tomar isso como correto. Não somos observadores distantes da vida, mas sim observadores implicados em relação com o seu irmão. Se apareceu à nossa frente, se está ao nosso lado, é porque nós estamos implicados com eles através da lei do amor. Senão não estaria ao nosso lado. Senão nós não o encontraríamos no nosso caminho ou no caminho pelo que passamos, pelo qual passamos. Perceberam a lei de atração? Que coisa linda, não é? Que coisa linda. Então, quem sou eu na parábola do bom samaritano? Eu já sou um pouquinho bom samaritano? Ou eu sou aquele que passa adiante, o sacerdote ou levita? Eu estou mais para que lado? Para que lado eu estou? Indiferentes ainda, em tempos tão difíceis, meus amigos, em tempos tão difíceis. Então, com quem eu mais me identifico? Esta é a nossa proposta de hoje. Com quem eu mais me identifico? Então, superando esse egoísmo ou essa indiferença, nós vamos ver aqui no livro, no Evangelho, vamos ler rapidinho que é muito importante. É quando uma mensagem de Lázaro em Paris, 1863. Veja como é muito atual. Nos vídeos anteriores, nós falamos aqui da nova geração, né? Falamos também deste trabalho, deste Meditando com Jesus, e falamos da nova geração. Quando lá
nos está sendo esclarecido e ensinado que o homem do futuro é e será o homem moral. Então, olha aqui o que nos diz Lázaro. Cada época é marcada com a característica da virtude ou do vício que devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo que apenas atividade, pois o homem de gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão só verá muito depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante, mas que comprova a elevação intelectual de uma época. Então, o vício neste momento da nossa época ainda é o vício da indiferença moral. Indiferença moral. E a indiferença dói, meus irmãos. A indiferença dói. Então, nós vamos ver, então, que no terceiro momento aqui nós precisamos nos situar no terreno dos diferentes. Avaliamos a nossa indiferença moral e vamos prosseguir, vencendo todos esses obstáculos, atendendo ao chamado de Jesus, seguindo o roteiro seguro do Cristo. Aí nós podemos dizer para nós mesmos: quem são os diferentes? São aqueles que vencem o mundo vencendo-se a si mesmos e avançam na íngreme estrada da evolução com esforço pessoal e fazem a diferença que o mundo precisa. São aqueles, meus amigos, que vestidos de humildade, olha, umidificados em Deus, abrem-se ao aprendizado do amor e no terreno de suas almas são umidificados, identificando-se com Deus, o nosso Pai Criador. Isto é o que Jesus nos ensina para que possamos fazer a diferença. Então, o que mais nós podemos dizer dos diferentes, meus amigos? Os diferentes, nós vamos encontrá-los na pessoa daqueles que, superando as suas limitações, veja bem, as suas limitações e a sua consequente miserabilidade humana, colocam o coração na miséria do outro. Viram que Jesus nos diz? Bem-aventurados misericordiosos. Mas agora nós já estamos neste exercício de subida e nós precisamos seguir com Jesus. Neste trabalho de colocar o nosso coração na miséria do outro, fazendo a diferença que o mundo precisa. Estes também, meus amigos, são os diferentes e que não obedecem a um padrão tão comum de indiferença que caracteriza a nossa sociedade. Nós vamos entender e nós não vamos nos deixar envolver, nem se impregnar desta indiferença do mundo, desta indiferença das pessoas que nos cercam, porque nós já estamos aprendendo com Jesus. Então, o diferente, ele não dá o peixe, ele ensina a pescar, ele não estaciona na dor e no sofrimento, mas ele ajuda e prossegue. Prestem bem atenção. Ele não estaciona na dor e no sofrimento. Nós deixamos aqui no trabalho com Lázaro, a ressurreição de Lázaro, elementos bastante valiosos para este nosso trabalho da noite de hoje. Então, não se torna um julgador e nem vítima do insucesso, e sim utiliza as ferramentas do esforço, do trabalho, para contribuir para um mundo melhor. Estes sim fazem a diferença. Ah, meus amigos, aí vocês dizem, como está difícil. Não seria melhor a gente fingir que não está vendo?
Como está difícil fazer essa diferença no mundo. Então nós vamos ver que estes diferentes, eles são homens notáveis, segundo Jesus, imprescindíveis no reino dos céus. Imprescindíveis. Mesmo porque o seu amor não comporta medidas. Estes são aqueles personagens altruístas. E como também exemplifica o professor, o grande filósofo Teilhard de Chardin, eles não se acomodam na planície, mas avançam a montanha da felicidade. Buscam, por certo, centrar-se em Deus. Esta é a proposta. Chegando na planície, não pare. Olhe, perceba, faça a diferença e siga adiante. Então nós vamos ver que lá no aposento superior da nossa casa mental, tão escassamente visitado, é que nós vamos nos encontrar com Deus, com a lei divina, com o superior. Lá, bem alto da nossa consciência, onde está escrita a lei. Então, o que mais esperar de um homem tão incomum? A imagem e semelhança de Deus, não é assim? Que nos diz os escritos sagrados, feitos à imagem e semelhança de Deus. O que mais esperar? Segundo Jesus nos ensina. Que não esteja nunca saciado. Nunca vamos estar saciados. A evolução é um contínuo que tem a fome e sede de justiça. Sim, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, estes são os diferentes da nova era, pois que trabalham em união com o pensamento divino e em pequenos exercícios de bondades, são e serão fiéis seguidores da lei de amor e saberão estabelecer e otimizar a união entre os povos, as nações irmãs, criando um clima de paz. Amigos, não é difícil. É uma questão de foro íntimo, de fidelidade a Deus. Neste momento, fazer a diferença no mundo é o grande exercício de corresponsabilidade daqueles que se dizem cristãos. E como nós buscamos seguir a Jesus numa proposta simples e acessível a todos, que já encontram seu Cristo interno. Aprender com o bom samaritano, tornando-se um observador implicado na vida dos nossos irmãos. Este nos parece o grande desafio. Implicar-se na vida do outro. Seja diferente. Você pode. Nós podemos fazer essa diferença que o mundo precisa. E vamos fazer. Porque quem nos garante, quem nos dá o apoio, a coragem crística, é Jesus, o Mestre. E nós vamos ver daqui para frente como é que o Mestre nos autoriza a fazer esta diferença. Vamos então fazer a diferença do mundo. E neste momento, meus amigos, sou grata a todos vocês. Sou grata a Deus, ao nosso Pai Celestial, por estar completando mais um ano de vida aqui nesta sala abençoada, sala virtual do Maria de Nazaré. Quando o Núcleo Espírita Maria de Nazaré completa 27 anos de fundado. E nós agora estamos trabalhando via online. Olha como Deus tem estradas, meus amigos, que onde o mundo não tem caminhos. Não é isto? Muita gratidão a todos vocês. Vamos orar agora,
com a Virgem Santíssima, numa mensagem psicofônica da mediunidade de Chico Xavier. Nós vamos orar neste trabalho, trazendo a mensagem do mentor e educador Emmanuel, com as bênçãos de Nossa Mãe Maria Santíssima. Paz para todos. Parabéns, parabéns para todos nós, que estamos vivos. Como é bom se sentir vivo, como é bom se sentir esperançoso, como é bom perceber que podemos ser diferentes e fazer essa diferença no mundo. Gratidão, gratidão sempre, sempre. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui de coração ainda em súplica, no campo de serviço em que nos situaste. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor de cada dia nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal. Ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira, e ensina-nos a converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Mestre divino, ao redor da leira que nos confiaste, voejam pássaros de rapina, tentando instilar-nos o desânimo ao coração. Não longe de nós, flores envenenadas deitam um capitoso aroma, convidando-nos a repouso inútil. E aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos a ruinosa distração. Socorre-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Auxilia-nos a compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta as nossas mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Assim seja. Desejando-vos muita paz, rogamos ao nosso Pai Celestial, nos proteja, meus amigos, e nos abençoe nos deveres esposados. É a oração rogativa do vosso companheiro e servidor de sempre, Emmanuel.